Este homem viveu por 14 mil anos e precisava se mudar a cada 10 anos para não levantar suspeitas. Os amigos que vieram vê-lo partir estavam um pouco confusos. Eles não entendiam por que John tinha desistido repentinamente de sua carreira de 10 anos como professor de história em Harvard. Estaria ele em algum tipo de problema? John teve que mentir sobre ser claustrofóbico. Então a mulher ficou surpresa ao encontrar uma pintura parecida com uma de Van Gogh no chão. John explicou que era um presente de um antigo amigo. Ele então deixou a pintura no carro. O que eles não sabiam era que o amigo de John era, na verdade, Van Gogh. As pessoas que vieram se despedir dele eram estudiosos e professores de várias áreas. Eles não podiam acreditar que John havia desistido de uma carreira promissora e uma renda estável. Por isso, nesse momento, a professora de repente disse que John não havia envelhecido um dia em 10 anos. Isso é um segredo que toda mulher gostaria de saber. Era apenas uma piada, mas foi uma boa maneira de animar o humor das pessoas que estavam prestes a partir naquele momento. O antropólogo, de repente, encontrou o bico de papagaio na mesa. Parece que é do período paleolítico. Isso é o paleolítico na Europa. O arqueólogo, ao lado dele, se apressou para examiná-lo. Depois de uma análise mais detalhada, ele tinha certeza de que pertencia ao paleolítico, porque a última civilização do Magdaleniano pertencia ao povo de Cro-Magnon, mas não há registro deles fabricando. Estamos usando esse tipo de ferramenta de pedra, então este é um espécime arqueológico muito importante. Bob perguntou a John onde ele conseguiu aquilo. John explicou casualmente que comprou em uma loja de segunda mão por $2. Sua resposta é a inveja da multidão. Afinal, não há como colocar um preço nisso. Eles perguntaram para onde ele estava se mudando. Por que ele tomou essa decisão repentinamente? John hesitou em dizer alguma coisa, mas quanto mais ele hesitava, mais curiosos os outros ficavam. Eventualmente, depois de muito questionamento, John fez a eles uma pergunta. Se alguém tivesse sobrevivido desde o Paleolítico até os dias atuais, como essa pessoa seria? Bob achou que John estava escrevendo uma história de ficção científica, então ficou interessado. Ele começou com uma análise anatômica. Se essa pessoa tivesse sobrevivido todo esse tempo, ela não deveria ser diferente de um corpo humano normal. A professora não pensava assim. Ela achava que ele provavelmente era um bárbaro por ter vivido tanto tempo em uma caverna, mas Bob não pensava assim. Digamos que esse homem tenha vivido 140 séculos, e assumindo que ele tinha inteligência normal e uma mente inquisitiva, é concebível que ele tenha mudado com o tempo. Talvez ele não soubesse muito no início, mas com o tempo, o conhecimento desse homem seria incrivelmente vasto. Se John fosse escrever esse tipo de ficção científica, ele com certeza cometeria alguns erros antropológicos estúpidos. Bob espera que John entre em contato para discutir o assunto. Agora que o assunto foi discutido, alguém começou a perguntar o que esse homem havia feito para sobreviver até agora. E então o biólogo se manifestou. Ele disse que, biologicamente falando, sim, essa pessoa deveria ter a capacidade perfeita de regeneração das células humanas, especialmente as células de órgãos-chave. Normalmente, os seres humanos podem viver até cerca de 190 anos, exceto que a maioria morre envenenada cronicamente. Todo o processo metabólico leva 7 dias, mas esse processo é muito instável. A acumulação de resíduos eventualmente levará à falha do órgão. Se essa pessoa do romance tiver um sistema imunológico especial, ele poderia ter desintoxicação perfeita e regeneração perfeita. Então ele realmente poderia evitar o envelhecimento e viver para sempre. Quanto mais o biólogo pensava nisso, mais ele percebia que isso poderia ser possível na realidade. Afinal, coisas que eram consideradas mágicas na antiguidade são agora reais.